Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 093, a gente vai falar sobre a felicidade corporativa. Ou seja, a gente trabalhar de maneira alegre, de maneira feliz, com, vamos dizer assim, coisas positivas. E lógico, pensando nos resultados que a gente também entrega ou que a gente precisa ser cobrado. Então esse é o tema da aula de hoje. O objetivo da aula, para você entender exatamente por que eu quero te passar essa informação. Para te mostrar que a felicidade corporativa é possível para um gestor de telecom, ou seja, essa profissão que a gente faz ou em qual atividade você esteja, é possível ter, e que isso, ou seja, a felicidade corporativa, deve melhorar a sua saúde mental, bem-estar e, por que não, também a saúde física. Então a ideia é, você entendendo sobre felicidade corporativa, primeiro, é um passo para você entender um pouco mais de como você trabalha melhor. Lógico, como gestor de telecom, independente da função que você exerça, se você faz o relacionamento junto com as prestadoras, se você faz a parte da auditoria, se você faz a parte de negociações, se você faz a parte de equipamentos, qualquer uma dessas atividades, vamos dizer assim, em si, ou se você cuida de tudo dentro da organização, dentro da empresa, ou até a sua pessoal, você tem essa possibilidade. Mas aqui é muito mais voltado para corporações, para empresas. Então, você sendo um prestador de serviço ou um colaborador, então você trabalhando como gestor de telecom, você precisa entender pontos que vão te deixar bem, que vão te dar uma saúde psicológica, saúde física, um bem-estar. É isso que a gente vai ver. Lembrando, caso seja a sua primeira vez em uma das aulas, o projeto Gestor de Telecom ele comporta diversas aulas. A gente está agora na 93. Não tem mais limite para acabar, eu não sei exatamente como é que a gente vai terminar um projeto. Eu iniciei, iam ser 100 e poucas aulas, mas a princípio não vai ter término. A ideia é ficar passando de forma constante para os alunos do curso que eu ensino, mentorias e por aí vai, e que também eu repasso isso para você de forma gratuita. Então no canal do YouTube existe todas as aulas da temporada 1, temporada 2 e as próximas, para você entender e ser um profissional melhor. E lógico, a ideia é levar o máximo de informações possíveis e sadias para a gente que faz esse tipo de atividade. E lembrando, hoje é uma aula envolvendo saúde, envolvendo bem-estar. Também tem aulas e informações sobre Código de Defesa do Consumidor, direitos, regulamentações, conceitos básicos, conceitos avançados, tecnologias, negociações, busca de melhor preço, de melhor qualidade de serviço e por aí vai. Então todos os pontos, vamos dizer, possíveis e imaginários que um gestor de telecom precisa. Se você tiver alguma indicação de tema, de aula, Kleber, eu queria ver isso, ou eu preciso dessa informação, você tem como fazer uma aula? Me manda que eu vou ter o maior prazer em analisar e ver se eu consigo viabilizar essa questão. Ou, se você tiver alguma dúvida, manda que eu também te respondo, tá bom? Vamos em frente. O que é a felicidade corporativa para um gestor de telecom? Primeiro, felicidade corporativa, entenda, é você trabalhar bem. Na minha visão, é a gente trabalhar de maneira feliz, de maneira alegre. Quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer que não vai ter uma situação difícil, não quer dizer que você não vai ter um dia que, caramba, tá complicado hoje. Não é isso. É você trabalhar de maneira alegre, positiva, energia saudável. E não energia ruim, algo que você não está gostando de fazer, você não está satisfeito, você não está bem. É o inverso disso. É você trabalhar bem. Até porque trabalhar bem só leva a coisas melhores. Você vai entender um pouco melhor quando eu entrar mais a fundo no tema. Mas a parte de conceito, felicidade corporativa, é você trabalhar bem. Que antes, há anos atrás, a ideia de o que era felicidade? Era a parte financeira que a gente recebia lá no final do mês. Ou recebe, né? No final do mês. É o salário.
se entendia isso. Só que com o passar do tempo, você chega aos pontos, aos patamares que existem mais coisas que trazem felicidade. Então, não é só a parte financeira, existem outros pontos. O que eu considero é que existe a jornada para você chegar num resultado, existe o resultado e existe um pouco além disso. Então, você tem diversos pontos que você pode ter felicidade corporativa. Você pode ter felicidade no que você faz. Não é só o ponto final, não é só aquele resultado. Tem diversas coisas que geram esse bem-estar, essa, vamos assim, leveza para a gente trabalhar. Então, entenda esse conceito. E outro ponto que é, felicidade é isso que eu te mostrei para mim, para Kleber. E para você? O que é felicidade no seu trabalho? Ou seja, felicidade corporativa. O que é para você? Pode ser diferente do que eu falei aqui. Pode ser parecido, pode ser igual, mas pode ser que você tenha um conceito um pouco diferente. Depende da tua história, do que é que você fez, deixou de fazer, mas deve levar nesse mesmo sentido. E felicidade corporativa, caso você não saiba, tem a ver com psicologia positiva, trabalho em equipe positivo, tem diversos termos, vamos assim, métodos, conceitos, que levam também à felicidade corporativa. Então, se você quiser estudar, quiser se aprofundar, ou, Kleber, legal, eu queria isso aqui na minha empresa, fala com alguém da área de recursos humanos, o RH. Queria entender como é que funciona, queria entender o que é que a gente pode fazer aqui dentro. E aí você vai ter uma visão de alguém de recursos humanos. Mas, assim que você pensar nisso, espera um pouquinho ver essa aula por completo, ou seja, você está vendo apenas essa parte, dá uma olhada na aula completa sobre felicidade corporativa para o gestor telecom, porque já tem muitas informações que já te ajudam a você buscar isso. E outra forma é você contar com a empresa. Acho que você não precisa ser sozinho e também não precisa ser apenas com alguém fazendo. Faz a quatro mãos que é melhor. Então saiba que existem métodos, existem conceitos que outras pessoas podem trazer isso para toda e qualquer profissão. Mas como gestor de telecom, aqui você precisa entender isso. E que existe também um cargo, uma profissão chamada Chief Happiness Officer. Acho que é assim que se fala. Que é o CHO. Entenda que existe o diretor da empresa, pode ser chamado de CEO, CEO, e existem outros cargos. E esse cargo específico, normalmente é ligado à área de recursos humanos, ele é voltado para a felicidade corporativa, para o bem-estar dos colaboradores. Porque existem estudos científicos, estudos diversos, mostrando que existem mais benefícios se você tem um profissional focado nisso, que ele ajuda a empresa como um todo. Lógico, não é porque a pessoa tem um carro que ela vai fazer aquela atividade, mas ela fazendo só tem a ajudar. No meu ponto de vista, só tem benefícios. Então, felicidade corporativa tem esse sentido. E uma coisa que eu escrevi para ser mais fácil de você entender, que a felicidade corporativa pode estar na jornada, ou seja, no caminhar, no resultado do que você fez e na recompensa do seu trabalho. Então comecei, estou na jornada, tem o resultado, que é o que você entregou, e tem a recompensa. Em alguns cenários a recompensa pode ser financeira, outras podem ser diversas. Cada um vai ter uma recompensa. Lógico, se você trabalhou, normalmente você vai ter a parte monetária, a parte financeira. Você pode receber prêmios, pode receber bonificações. Existem diversas coisas, mas não está só nesse final. Está também no que você entrega como resultado e no caminho, que é a jornada que você leva até chegar nisso. Então entenda aqui um pouco do que é a felicidade corporativa, pensando no profissional gestor de telecom, seja quem administra serviços, eu vejo que tem todos esses pontos que a gente pode abordar. Por que entender sobre felicidade corporativa na gestão de telecom? Eu acredito, primeiro, que para a gente entregar os melhores resultados que a gente possa alcançar, a gente precisa estar bem. Psicologicamente, de saúde, fisicamente, independente de
onde a gente esteja localizado no Brasil ou no mundo, ou em qual empresa a gente esteja prestando serviço ou trabalhando como CLT. Independente, a gente tem que entregar o melhor resultado. E para entregar isso, eu acredito que o melhor é a gente utilizar também esse conceito de felicidade corporativa. Porque, raciocina comigo, você vai entregar o teu melhor resultado trabalhando de mau humor? Trabalhando sem vontade? Até porque, como gestor de telecom, você tem que conversar com pessoas. Não é apenas com máquinas que você vai se relacionar, porque também a gente fala com máquinas. Então, e aí? Eu acredito que não é bom, não é sadio. Simples assim. Partindo desse princípio, a metodologia que eu utilizo para ensinar meus alunos, ensinar as pessoas, e que eu ensino até a você, que é a Reduza Custo todo mês. E eu passo para você várias informações, e existem dois pilares, de negociação e o de gestão. No pilar de negociação, a gente vai otimizar todos os valores e despesas. Então imagina, eu vou negociar com um fornecedor, mas se eu estou de mau humor, eu vou conseguir a melhor proposta? Eu vou ter, vamos assim, paz de espírito mesmo, ter pensamento positivo, conversar com a pessoa, ter uma sinergia ali para buscar melhores valores, para buscar mais serviços? Eu vou conseguir isso estando bem ou estando mal? Bem, lógico, vai ser muito mais fácil. Por exemplo, aqui em negociação, ter tranquilidade na mente, vou fazer uma análise aqui, será que eu consigo fazer essa operação? Não é só robô, não é só máquina, não é só processo. Você também tem que ter a pessoa bem para fazer as ações. E do outro lado, no pilar de gestão, se uma pessoa liga para você dizendo, Kleber, eu estou com um problema tal, ou teu nome, estou com esse problema aqui, me ajuda. E você não quer ajudar ela, ou você se trava para aquilo, não é a melhor opção também. Lógico, existem coisas que o gestor de telecom ele não consegue resolver. Ou depende da prestadora, ou de alguma outra área, sem ser a parte de telefonia. E você tem que falar isso de uma maneira saudável, de uma maneira legal. Essa é a ideia. Por exemplo, na parte de suporte. Dentre as outras ações que existem nesse meio da gestão de telecom. Então aí você para e pensa. Qual o teu propósito? Por que você está fazendo isso? É algo que você escolheu? Ou é algo que alguém pegou aí? Toma aqui nas tuas costas, vai fazer isso. Você tem que pensar nesse ponto. Por que você está fazendo isso? Foi algo que você escolheu? Foi algo que você não escolheu? Eu, Kleber, escolhi. Eu, Kleber, decidi. Eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso. Meu propósito é XYZ. Eu quero alcançar isso. E aí você tem que descobrir o seu. Além de quais resultados você quer atingir. Felicidade corporativa não é só número. Não é só, alcancei o melhor resultado. Beleza, mas você está feliz com esse resultado? Você está bem com esse resultado? Você realmente buscou aquilo e isso te traz coisas boas, energia positiva? E lógico, se você está bem com o que você faz. Se você não está bem, tem algo errado. Existem diversas coisas que podem dar errado, sim. Como gestor de telecom, existem problemas que acontecem, dependendo da empresa, diário, semanal, quinzenal, mensal, de 6 meses. Mas o importante é você estar bem com aquilo que você está fazendo. Isso aqui são coisas para você raciocinar, para você pensar, para você entender que é possível responder todas essas perguntas de forma sadia. Se você está com alguma dessas aqui, não é muito bem para mim, então cuidado que você pode estar com a felicidade corporativa em baixa. Ou seja, quase o inverso que é a infelicidade. Então busque sempre coisas positivas e esses são alguns dos pontos do porquê eu acredito que a felicidade corporativa te ajuda como gestor de telecom. Você vai definir um melhor propósito. Você vai saber por que você está fazendo aquilo. Se você não sabe, busca isso, tenha isso em mente. Quais resultados você quer? Se você não sabe, busque ter isso definido. Por que eu quero estar aqui? Por que eu estou aqui? O que é que eu faço que me faz bem? E se algo não faz bem, conversa com a gestão, conversa com alguém para resolver. O ideal é que você esteja bem
fazendo a atividade que você faz como gestor de telecom. De quem é a responsabilidade pela felicidade corporativa do gestor de telecom? Isso, alguns pontos eu vejo de pessoas e pessoas. Existem milhões de pessoas no mundo, mas a gente precisa pensar em, tudo bem, no meu caso Kleber, no seu caso seu nome. O que você pode fazer para ficar bem? Ou quem pode fazer algo para você ficar bem? E aí quando você para na empresa, existem 3 pontos, 3 personagens. O colaborador, você, eu, ou prestador de serviço, vamos dizer assim. A área de recursos humanos pode ser uma pessoa, pode ser o próprio diretor, pode ser uma equipe inteira, depende do porte da empresa, da estrutura. E o gestor imediato da pessoa. Pode até ter os pares aí, sim, mas aí pensa que felicidade corporativa é muito mais hierarquia do que com os pares. Mas lógico que também isso ajuda. Mas quando a gente pensa em quem é o responsável por deixar um ambiente melhor, para deixar um ambiente feliz, para ter uma felicidade corporativa mais, vamos dizer assim, visível, para todo mundo ir ao mesmo encontro? Eu acredito que não tem resposta certa, mas eu digo que são todos. Se você não acorda bem e vai poluir a equipe, tá errado. Você tem que trazer coisas positivas. Por mais que existam N problemas, você tem que entrar lá e fazer o seu melhor. Lógico, tem dias que você vai estar ruim, tal, mal. É normal, tá? Acontece, todo mundo, somos seres vivos e humanos. Mas pensa mais positivo, pensa não só em você, como você tá, mas na equipe. Você pode afetar alguém? Então, você é tão responsável quanto qualquer outro sobre a sua felicidade, sobre quem está do teu lado. Você pode afetar o dia de uma pessoa. Assim como um cliente pode fazer algo que afete o seu dia, pode ser vice-versa. Então, de preferência, tenha um ambiente sadio e comece por você. A área de recursos humanos, ela é tão importante quanto você. Por quê? Pode ter um profissional lá que analise como você está, veja o que é que você precisa. Exemplo, eu sempre falo Kleber porque sou eu, sou Joe. Mas imagina que na tua empresa, a pessoa lá de recursos humanos, veja, você está precisando de quê para ficar melhor? Exemplo, você precisa de um curso de qualificação? Você precisa de um treinamento específico? Você precisa almoçar com a equipe? Você precisa ter mais interação? Isso se identifica. Tem como buscar isso. Tem como a área de recursos humanos ou até o gestor chegar a identificar isso. Mas, entenda, não é só ele, não é só você. O ideal é que seja em conjunto. E o gestor, pensando no gestor imediato, aquele que está logo acima de você, é o que tem tanto a obrigação quanto. Mas tem hierarquias que o teu gestor pode ser o diretor da empresa. E ele não vai ter tempo para te dar uma posição, para tentar te ajudar com a felicidade corporativa. Então, você faz esse papel. Já existem outras hierarquias em que o gestor está muito mais próximo de você. E ele consegue te auxiliar com informações, com conversa, com algumas ações para você ter melhores resultados, estar mais feliz, entregar muito mais alegria no ambiente de trabalho. Essa é a ideia. Mas, como nenhum mundo é perfeito, você tem que entender quais são as possibilidades. E se você não tiver área de RH ou gestor, faça a sua parte. Se você tiver eles, também faça a sua parte, porque isso vai ajudar tanto a você quanto a quem está do seu lado. Então entenda que a responsabilidade sobre a felicidade corporativa está na mão de todo mundo, e principalmente na sua. 6 coisas que geram felicidade corporativa para um gestor de telecom. E aí eu parei e pensei, o que é que para Kleber traz felicidade? O que é que já aconteceu comigo, que foram diversas coisas, e que eu disse, isso me deu hormônios, vamos dizer assim, de bem-estar, que quando a gente se sente bem, existe toda uma composição química que acontece no nosso corpo. E aí eu acho que em outra aula eu explico isso. Mas
Quando você se sente feliz, você se sente bem. 6 coisas que aconteceram que eu disse, isso aqui com certeza para você deve fazer sentido. Primeiro deles, ver como o seu trabalho agrega na empresa. Como é que você entrega e ajuda a organização ou as pessoas. Já tive situações de serviço estava sem funcionar, fiz alguma coisa, resolveu, a pessoa agradece. A pessoa diz, Kleber, muito obrigado, consegui resolver, consegui fazer, XYZ, ótimo. Isso me traz sentimentos bons, eu acho que tanto para mim quanto para a pessoa. Então, é um dos passos que geram felicidade. Nada mais é do que o altruísmo, você pensar no outro, pensar em todas as ações e, lógico, fazer o serviço funcionar corretamente. Tem N outros. Esse é um dos que é mais fácil você perceber. Outro é resolver um problema. Está próximo ao primeiro, mas já tiveram situações que eu precisei percorrer um grande percurso para resolver um problema e na prática, como gestor de telecom, nem todo mundo sabe o que você fez ou o que você faz para resolver, apesar que você sabe. Mas também tem aqueles outros problemas que são curtos. É que nem você está de madrugada e a sua chave quebra, você vai ter que chamar o chaveiro. E ele resolve ali em alguns minutos. E foi um curto espaço de tempo, mas se não fosse ele sabendo daquilo, não ia ter essa velocidade. E você paga lá o serviço porque precisou daquilo. A gente tem a mesma composição. A gente pode resolver um problema rapidamente, assim como pode demandar mais tempo, porque normalmente não depende da gente algumas questões. Mas quando a gente resolve, pelo menos eu me sinto bem. Consegui pegar aquela demanda, finalizei ela. Ocorreu um problema, foi resolvido. Ocorreu um problema, foi resolvido. Então resolver problemas para mim é satisfatório, me deixa mais feliz. E como gestor de telecom, a gente pega isso com uma certa frequência, dependendo da organização e da estrutura prestador de serviço, por aí vai. Mas é satisfatório, me traz felicidade. O terceiro é ter, por exemplo, uma auditoria ajustada. E o que é uma auditoria ajustada? Pelo menos vou te contar a minha história. Já tive clientes, na prática eu acho que todo cliente que eu já tive teve problema de cobrança indevida. E aí a gente faz a análise, identifica a cobrança indevida, fala com a prestadora para ter a correção e depois tem aquele valor ajustado. E eu já consegui ajustar mais de R$1 milhão em um cliente. Isso me dá uma satisfação enorme, porque me deixa feliz do tipo, o que é que eu penso? Aquela empresa ia pagar aquele valor se eu não tivesse feito aquela análise. Então, o meu propósito é fazer aquilo para aquela empresa, auxiliar aquela organização, aquelas pessoas, fazer com que aquele dinheiro que ia de forma errada para um lugar seja direcionado para outras atividades. E aí, a empresa que vai decidir para onde vai, mas você só tende a ajudar. E isso aqui é um dos reconhecimentos de um trabalho, porque você vê lá na fatura em si aquele valor bem menor do que, por exemplo, você achou que deveria, no caso, alguém achou que deveria vir. Então, pode ser um ajuste que eu já tive de R$10, R$20, valores pequenos, assim como valores grandes como eu já tive. E você pode ter isso. A ideia é, o seu trabalho, as suas ações também te entregaram um resultado de auditoria, é ótimo, porque se torna, vamos dizer assim, mais evidente aquilo que você está fazendo. Outro ponto é fazer uma boa negociação. Isso pensando no valor financeiro mesmo. Aí é número. Eu já tive clientes que a gente fez negociação e existem técnicas e técnicas. No curso RCTM, que é Reduz o Custo Todo Mês, eu ensino as técnicas que eu utilizo e tudo mais. Mas só para você ter um gostinho da ideia do que é que já aconteceu. Existe vou dar um exemplo aqui esporádico, tá? Uma fatura de R$10 mil e a proposta que a gente chegou a ver numa prestadora ia baixar para, eu acho que não era esse valor não, tá? Eu tô pegando o percentual. Vamos estipular aqui para baixar para R$4 mil, de 10 para 4, 60%. E o gestor ficou louco, cara, Kleber, fecha logo tal. E eu disse, não,
Ele, você tá louco? Eu disse, ainda não. Espera só um pouquinho que eu vou abaixar isso ainda. Como? Eu digo, deixa eu fazer. Expliquei alguns pontos para ele, ele não acreditava ainda que eu ia conseguir baixar ainda mais do que aquele valor. E, proporcionalmente, a gente baixou essa fatura no valor financeiro em si para, vamos lá, R$2.000. Com mais de 80% de redução. Porque precisava. Tinha como fazer isso. Era algo necessário e eu consegui enxergar isso antes. Porque eu já sabia para onde eu queria ir. Por isso que eu ensino o que eu ensino. Para você conseguir resultados da melhor forma possível e prever aquilo. Ter noção de onde você pode chegar. E lógico, o gestor depois disso só faltou soltar fogos. Mas ficou muito feliz. E lógico, eu também com o meu trabalho. Então veja, uma boa negociação é, por exemplo, isso. Não é extrair o máximo daquele prestador de serviço necessariamente, mas saber que você pode alcançar, vamos dizer assim, melhores resultados. E uma boa negociação sempre ajuda. Beber uma aguinha aqui que a garganta já está seca. Então entenda, aqui é o quarto ponto de 6. Tudo isso aqui já gera felicidade, pelo menos para mim, acredito que para você também. Indo para a próxima, se qualificar constantemente faz bem. Isso que você está fazendo agora é exatamente isso. Você está adquirindo conhecimento, adquirindo informação e você vai usar como você quiser. Mas isso é uma qualificação. A gente está na aula 93. Existem 92 aulas atrás para você ver. Isso é qualificação. Existe o curso Reduz o Custo todo mês. Existe a mentoria. Existe prestação de serviço. Existem outros cursos, outras qualificações. Então, se você busca qualificação, com certeza isso vai te deixar melhor, porque você vai adquirir novas informações, vai querer utilizar no trabalho ou na vida pessoal. Você deve usar isso de forma positiva. Então, por isso que também é um ponto de felicidade corporativa. Se a empresa te ajuda, te auxilia nisso, é ótimo. Se não, vai buscar sozinho. Não espera que caia do céu e opa, agora tu vai. Não, fala. Se você precisar de ajuda, a empresa conversa com eles para ter uma qualificação a mais e constante. E é por isso também que eu faço aulas semanais, porque você vai ter uma constância de qualificação, buscando novas informações, adquirindo novos conceitos. Essa é a ideia. E o sexto, por último, mas não menos importante, é o reconhecimento do seu esforço, do seu trabalho. E aí existem diversas formas de você ter um reconhecimento. Seja alguém te elogiando, alguém agradecendo o seu trabalho, você sendo pago por aquilo, você vendo os resultados, como a gente viu aqui de diversas formas. Mas, não apenas isso, mas além disso, tem também o bom e velho feedback. E aí, você tem que ter noção, dependendo de como você trabalhe, existem estruturas que você tem feedback e estruturas que você não tem feedback. Eu, por exemplo, há muito tempo que eu não tenho um feedback de algum cliente meu. Acho que porque pelas coisas que eu já faço, meio que já está automatizado todo o processo e eu não recebo, tipo, alguém falando isso. Também porque eu não peço. Tem diversos pontos. E também porque eu não sou funcionário próprio, CLT. Pode ter relação também com isso. Prestador de serviço pode não ter tanta necessidade. Mas eu acho que tem mais a ver com minha forma de trabalho e a forma que eu te ensino a fazer isso. Mas, se você for um colaborador próprio, feedback é importante. E sempre busque, lógico, depende do teu gestor também, mas que ele seja positivo e construtivo, já que você está buscando felicidade corporativa. Fala isso com o teu gestor, fala com quem for necessário, dizendo, estou em busca disso, estou tentando trabalhar assim, assado, tudo mais. E esse feedback nada mais é do que, como é que anda seu trabalho? Eu já dei uma aula sobre avaliação de desempenho, avaliação de performance, acho que 2 ou 3.
Tem diversos conceitos sobre isso e um dos pontos para você ter um feedback, um retorno, uma posição sobre o que você está fazendo. Tem a retrospectiva RCTM também, que tem esse vamos assim, esse fator, esse trabalho para você buscar um norte, um direcionamento para poder ter um feedback do que você está fazendo, um reconhecimento do seu trabalho, dentre outras coisas. Então, não acha que existem apenas essas 6 coisas para gerar uma felicidade corporativa. Para a gente, como gestor de telecom, existem mais. Aqui é para você ter uma ideia, um overview, ou seja, uma visão mais geral das coisas que a gente pode acontecer, que a gente pode ver que pode acontecer com a gente. E você? Tem mais alguma coisa que você adicionaria aqui ou que você retira? Dá uma boa ideia. Pensa aí. O que é que você consegue adicionar de coisas que geram felicidade corporativa para a gente que faz a gestão do telecom? Sempre é bom raciocinar. Como ver a felicidade corporativa em um gestor de telecom? E aí, existem diversas maneiras da gente enxergar isso. Eu vou te mostrar alguns pontos que são importantes, pelo menos que eu observo. Quando tem alguma equipe, algum cliente ou algo do tipo, eu sempre vejo alguns pontos que chamam mais a atenção. E a felicidade corporativa, ela, na minha visão, só traz benefícios. E você tem que entender se está próximo, se está distante, como é que é aquilo, como é que está aquele colaborador, aquela pessoa. Essa é a ideia. Então aqui é como é que a gente enxerga no outro e na gente mesmo, né? Vai que você precisa analisar, fazer uma autoanálise, você já consegue olhando esses pontos. Por exemplo, para início de toda a conversa, você precisa ter uma base, uma referência. Por quê? Se você sabe a produtividade da pessoa, se você sabe o que ela faz, o que ela não faz, ou ela está iniciando um trabalho, você tem que ter uma referência. Você tem que ter uma base para dizer, daqui ela está ruim, daqui ela está boa. Como é que está? Então, primeiro é isso. Busca um parâmetro. Pessoas mais motivadas, elas têm mais engajamento. Mas e aí? Essa pessoa que você vê ela motivada, ela está bem para fazer as atividades? Lembrando que motivação em alguns estudos é muito mais interno de cada pessoa do que dependendo do ambiente. Mas a gente sabe que depende, pelo menos eu acredito que depende dos dois. Não é que dependa, mas que influencia. Mas aí você pode ver isso. Se a pessoa está com vontade, se a pessoa está engajada, provavelmente ela está com uma felicidade mais acima do que o normal. Melhoria na qualidade das relações. E aí existem, lógico, perfis comportamentais que têm mais facilidade de se relacionar e aqueles que são mais tímidos. Porém, aqui é qualidade. Aquela qualidade da comunicação, de como a pessoa está, é sadio, é bom. Lógico, sem dispersar a equipe, sem fazer com que as pessoas deixem de trabalhar. Mas e aí? Isso tá bom? Não, a pessoa só trabalha lá, centrada, tal, e a qualidade das relações está diminuindo. E aí é um ponto que você tem que observar. Será que a pessoa está feliz fazendo aquilo? Ela está bem? É um ponto de alerta. Menor turnover ou não. E absenteísmo. Se você não sabe o que é turnover, é a rotatividade de profissionais. Então, por exemplo, nos clientes que eu já atendi, vou chutar aqui por baixo, não passei menos de que 6 meses. Lógico, projetos mais curtos. Mas normalmente são de ano em ano, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, depende do fluxo. E pode existir uma rotatividade das pessoas? Sim. O ideal é que isso seja menor. Ou que, por mais que exista até uma rotatividade, que existe um motivo por trás disso. Eu já tive pessoas que, consegui uma nova oportunidade. Ótimo. Vou agora para um projeto XYZ. Ótimo. Eu sempre vou querer que a pessoa cresça. Eu nunca vou querer que a pessoa fique estagnada. Pelo menos na minha cabeça, isso não é o melhor para cada pessoa. E eu sempre incentivo toda e qualquer pessoa a buscar novos patamares, novos projetos. O que é que ela quer? O que é que te faz feliz?
E essa é a ideia. Então, normalmente quando a pessoa está mais feliz, por exemplo, fazendo atividade como gestor de telecom, ela estando feliz, ela vai buscar melhores resultados, melhores benefícios, jornada, ambiente de trabalho, por aí vai. E absenteísmo, que é a falta, deve diminuir. Agora, se isso aumenta, ou seja, existe a possibilidade de sempre estar trocando as pessoas, sempre muda, e quem faz essa função falta para a empresa é complicado. Na minha visão, prestador de serviço, você vai ter uma comparação sobre isso bem mais drástica, porque prestador de serviço ele tem que oferecer o serviço, não tem para onde correr. Por mais que alguém falte, alguém tem que substituir. A ideia é essa. Mas existe a possibilidade. Então você enxergar isso na pessoa, vendo se a felicidade dela está bom ou não, você tem um nível de identificar. E não é necessariamente porque ela faltou que ela está triste. Existem diversas situações. Então o ideal é sempre você bater um papo, conversar, para ter essa visão mais adequada. E também existe o aumento da produtividade. Já vi situações, pelo menos comigo, que é algo meio que louquinho de vez em quando, mas quando você está mais feliz, você está empolgado, você está, caramba, conseguiu resultados, normalmente você vai entregar mais. Eu, quando eu estou empolgado com alguma atividade de trabalho, eu já quero, não, deixa eu resolver logo tudo, próximo projeto, próxima atividade. É isso que, pelo menos comigo, faz. E pelo que eu dei uma olhada, estudei, acontece com mais pessoas. Se você está mais satisfeito, você está feliz com aquilo que você está entregando, com aquilo que você faz, a tua produtividade normalmente aumenta. Agora, se do outro lado você olha para uma pessoa, a felicidade corporativa dela, você vê que ela não está entregando tantos resultados, existe vamos dizer, um patamar menor, e você observa e olha, tem a ver com a felicidade do que ela está fazendo corporativa? Tem. E aí você analisa. Que pode ter relação ou não, pode não ser. Mas é um ponto que deve ser observado. E emoções positivas. Existem pessoas e pessoas, mas se você vê muito mais energia positiva ou emoções positivas, fica mais fácil você entender que a pessoa tem uma felicidade corporativa maior ou mais visível. E quando as pessoas têm uma energia ou emoções mais negativas, não faz bem para a equipe, para a empresa e, na verdade, para ninguém. Pelo menos na minha visão. Então, isso aqui é também um ponto de você olhar aquilo ali, aquelas emoções, aquilo que está acontecendo. Está positivo, está negativo? Tem que analisar esses pontos também para poder enxergar se no gestor de telecom a felicidade corporativa está boa ou está precisando de uma melhoria. Os principais efeitos da felicidade corporativa na gestão de telecom. E efeitos, entenda como resultados visíveis. O que é que a gente consegue enxergar como trabalhei felicidade corporativa? E aí pensa, eu, Kleber, você, individual, você fez esse trabalho ou com a ajuda da empresa? Independente, o que é que isso vai te dar de benefício? O que é que isso vai gerar? Essa é a ideia. Existem diversos estudos. Eu vou pegar aqui um dos. Foi da Harvard Business Review. Que eles pegaram alguns pontos que eu achei bem interessantes, que eu acho que é necessário você saber. Quando a gente fala de felicidade corporativa no gestor telecom, a gente tem diversas coisas que o gestor faz. Mas, quando a gente trabalha, vamos dizer assim, bem mais alegre, mais feliz, mais leve, com energia positiva, eu acredito que tudo ajuda. Inclusive, nesse estudo, aumentou a produtividade das pessoas em 31%. Então, vamos lá. 30% de produtividade, teu gestor vai agradecer, garanto. Se você mostrar esses resultados, é ótimo. E você estando bem feliz, melhor ainda. 85% mais eficiente. E a questão de eficiência, existe eficácia, eficiência. Entenda que eficiente é você conseguir realmente finalizar aquela atividade, ou seja, conseguiu resolver aquelas questões ou aquela demanda que foi dada. Então isso, com a felicidade corporativa, ajuda.
300% mais inovadores. Ou seja, você começa a pensar coisas que podem auxiliar a empresa, as demandas. E aí, como a gente pensa como gestor de telecom, tem um monte de coisa que dá para fazer. Lógico, nem sempre a gente vai utilizar os 300% de inovação, mas isso é um parâmetro para você ter ideia. Além disso, 55% na rotatividade, ou seja, demandas, atividades, o que é que foi feito ali? Rotatividade normalmente de ações, não necessariamente de o profissional saiu, não é essa a ideia. Sobre o profissional em si, ou seja, a ideia da saúde da pessoa, existe uma probabilidade de 125% a menos, ou seja, mais baixa, de casos de burnout, ou seja, de excesso de trabalho, que na prática, como gestor de telecom, dependendo da organização, você não tem um tempo, você pode ter muita demanda, depende dos casos. Eu já peguei clientes de portes muito altos, assim como clientes mais básicos. E eu não acredito que é necessário a gente chegar num ponto exaustivo. Por isso que eu digo, dependendo da empresa, tem uma equipe, tem alguma demanda ali que você precisa, tenha mais do que uma pessoa para fazer. Existem situações que você centraliza as demandas ou descentraliza. Existem táticas, vamos dizer, estratégias para você atender os objetivos. O ideal é que todos trabalhem bem, com felicidade, com um ambiente sadio e que entreguem o melhor resultado. E aqui você consegue enxergar. Trabalhando a felicidade corporativa, você vai ter mais produtividade. Você vai ter pessoas trabalhando com um resultado melhor. Você vai ter pessoas trabalhando bem. Para mim só traz pontos positivos. E lógico, quem não quer trabalhar bem, ganhar bem e ainda está num ambiente sadio. Existem diversas pessoas que mudam de emprego porque buscam um ambiente mais satisfatório, um ambiente mais com energia mais positiva, com um propósito para trabalhar, com uma forma de trabalhar, por causa de gestor A, gestor B, que é um gestor que traz aquilo. Então busque melhorias, começando com a felicidade corporativa. Veja que é possível, que a gente consegue, por exemplo, esses resultados. Não pensa muito no percentual, mas que deve elevar o número que você tem hoje. A ideia é essa, que você melhore seus resultados. O que fazer com quem não está feliz como gestor de telecom? E foi um ponto que eu parei para pensar. Estou pensando aqui em felicidade corporativa, mas e quem não está feliz com isso? Quem não pensa que é possível ser feliz trabalhando como gestor de telecom? Assim como toda e qualquer profissão, existem pessoas que gostam e existem pessoas que não gostam. E aí, eu vou te dizer um pouco do que é que eu ouço. Como prestador de serviço, hoje eu ofereço fazer esse tipo de atividade para algumas empresas e eu também ensino algumas pessoas a serem gestores de telecom. Muita gente não quer fazer essa função. E quando você chega numa empresa, eles se sentem aliviados de não ter que fazer aquela atividade. Em inúmeras empresas eu já vi isso. Caramba, ótimo, toma! Segue a demanda. Abraça que o pacote é teu, que o filho é teu e vai. É mais ou menos isso que a gente escuta. Não é em toda empresa, mas em uma certa maioria. E existem diversas hierarquias. Existem diversas estruturas. Pode ser uma pessoa que faz isso, que é da área de finanças, que é o financeiro da empresa. Tem pessoas que são no administrativo, da TI, logística, almoxarifado, compras eu já vi, e em outras. E pode ser que algumas delas se sintam bem, pode ser que algumas não. Pelo que eu já vi, a maioria não tem tanta harmonia, não tem tanta felicidade em trabalhar com isso. Logo, a atividade pode ter uma determinada, vamos dizer assim, um resultado, uma rentabilidade, algo que dê mais trabalho. Imagina, um exemplo, se uma pessoa faz aquilo e não está bem, não está feliz, e ela demora, vou dar um exemplo aqui, 1 hora para uma atividade. Uma pessoa que está feliz, que está bem, demora 20 minutos. Você vai ter aquele tempo desperdiçado, lógico, não é
apenas pela produtividade, pela pessoa estar bem fazendo aquilo. E eu acho que existe uma discrepância, uma diferença muito grande nesse patamar. E é uma atividade que não é tão vista com felicidade. O pessoal acha, cara, você só vai resolver problemas, só é bronca. Não é. Tem N coisas. E resolver os problemas é um dos pontos. Não é uma coisa que você vai fazer, a princípio, todos os dias. Tem diversas coisas que a gente faz como gestor de telecom que você deve saber. Mas você tem que ver. E se a pessoa não está feliz contigo? Com isso? Primeiro ponto é, o que é que eu ouço? Pode existir? Pode. Já vi acontecer. E aí você para e pensa. Eu como gestor, eu como um colega, um par, o melhor é conversar. Não tem outro caminho. Conversa com a pessoa e entende. Você realmente está infeliz, o que foi que aconteceu e tal, e bate um papo. Esse é o primeiro passo. Aí você para e pensa, você precisa de uma qualificação, então você precisa se capacitar para poder trabalhar melhor. Você acha que isso te ajuda? Ou você precisa mudar de função? O que é que te faz bem? O que é que te faz feliz? E busca isso com a pessoa. Outra pergunta. Precisa de um outro ambiente? É aqui a empresa? Você precisa mudar de empresa? Você precisa ir? O que é que você precisa? O que é que você enxerga isso? No caso, para quem não está gostando. Você precisa melhorar a sua parte financeira? A pessoa pode parar e dizer, tá, mas eu estou ganhando tanto aqui para fazer isso, eu queria melhorar minha parte financeira. Esses são alguns dos pontos que você pode conversar com a pessoa. Te dei aqui 4 exemplos que garanto que vai te resolver no seguinte ponto. Você vai enxergar o motivo. Você vai entender o porquê a pessoa não está feliz. Por que ela está infeliz fazendo gestão no telecom? O que é que está causando esse mal-estar? E aí, lógico que existem 2 pontos. Ou você, com um colaborador, continua com ele e enxerga as coisas que você pode fazer e melhorar, ou você vai tirar aquele colaborador da equipe. Eu penso primeiro em conversa, ver o que é que você pode fazer e os ajustes que podem ser feitos. E aí? Depende da organização. Vai contratar outra pessoa para essa função? Vai contratar um prestador de serviço? Como é que vai fazer isso? E aí, são coisas que precisam ser conversadas. Mas quem está fazendo a gestão do telecom também tem que ter isso em mente. Você não está feliz com isso? O que é que você está buscando para você melhorar? Para você se sentir melhor? Ou, Kleber, realmente para essa função aqui não dá. Eu não vou conseguir fazer. Tudo bem, mas você faz hoje? Faço. Quais são as alternativas que você tem? E você que tem que pensar nisso junto com o teu gestor. Existem diversas opções. Você tem que parar e conversar e ver. Aqui são alguns pontos que eu estou te dizendo para você começar uma conversa. Bate papo com o teu gestor. Se você não está feliz, conversa. Fala, gestor, eu estou me sentindo em uma atividade que não estou bem por causa de ABCD e eu estou achando que uma solução para isso é ABCD. Conversa com o problema, mas traz uma solução, traz algumas alternativas. E o gestor, vice-versa. Conversa com a pessoa, identifica os problemas e busca com ela alternativas. E lógico, sempre leva uma alternativa com você, mas busca a alternativa junto com o colaborador, para que isso seja, vamos dizer assim, algo a 4 mãos, com todos trabalhando, para que, no final das contas, o que a gente quer é que o colaborador ele tenha uma felicidade corporativa boa, que ele trabalhe feliz, que ele trabalhe bem, porque os resultados serão melhores. Essa é a ideia. Se ele já está aqui na casa, por que não fazer esse fluxo? Essa é a ideia. Então fica aqui ciente que, se você não estiver feliz com o gestor de telecom, como gestor de telecom, faz esse passo aqui que provavelmente você vai ter uma tranquilidade a mais, vai dormir mais tranquilo. E aí você fala com o teu gestor, conversa com a tua equipe, que eu acredito que isso vai levar benefícios. Promovendo a felicidade corporativa para um gestor de telecom. E aqui esse promovendo é na visão de um gestor, de quem está hierarquicamente acima ou na equipe que faz a gestão de telecom. Por exemplo, quando eu estou fazendo isso com uma equipe, normalmente eu estou como líder e faço isso para as pessoas.
E existem organizações que têm um gestor imediato da pessoa que faz essa atividade ou da equipe que faz. Então saiba que é essa visão, é de cima para a equipe. É esse o ponto. E lógico, você se inclui na equipe se você estiver fazendo as atividades. Você, gestor. Aumentar o relacionamento entre as pessoas é um ponto muito bom. Eu já tive diversas, vamos dizer, estruturas que eu já vi funcionando, que eu fiz funcionar e por aí vai. E aumentar o relacionamento das pessoas é ótimo, seja durante o ambiente de trabalho ou elas se conversarem depois do trabalho. Isso cria uma sinergia melhor. Lógico, sendo ambientes positivos, ambientes favoráveis. E aí as pessoas vão ter essa sinergia, vão trabalhar melhor entre si. Isso eleva um pouco a felicidade corporativa. Porque é melhor você estar trabalhando do lado de uma pessoa que você gosta do que do lado de uma pessoa que você não se sente bem. Esse é um dos pontos que ajuda. Então, esse relacionamento entre as pessoas é saudável. Seja empático o máximo possível. Empático é a gente se colocar no lugar do outro. Então, diversas vezes, a gente como gestor é colocado à prova. E aí, primeiro, tá? Eu não sou um gestor perfeito, eu não sou a pessoa perfeita, eu trabalho do meu jeito, eu tenho o meu estilo de liderança, estilo de funcionário, estilo de prestador de serviço. Cada pessoa é única. Tem pessoas que não conseguem ser empáticas, mas tem pessoas que conseguem. Então você tem que buscar isso no seu máximo como gestor, que é se colocar no lugar da outra pessoa, como é que ela está vendo aquilo, como é que ela está sentindo aquilo, para você extrair o máximo. E aí são ações que você pode fazer de uma conversa informal, de um feedback, fazer ações de preferência que você tenha essa comunicação mais próxima, para você conversar com ela e entender por que você não está gerando o resultado que eu espero. E aí a pessoa vai te dar um retorno e você busca, por exemplo, ações para isso, mas se colocando à disposição nesse cenário com empatia. E não ficar na zona de conforto. Então eu, quando já fiz algumas ações, que eu via que o meu colaborador estava com dificuldade, eu dizia, tudo bem, entendi, qual a sua dificuldade? XYZ. Me dá, deixa eu te mostrar como eu faço para você ver. E diversas vezes eu pegava e fazia. E eu disse, pronto, fiz. Você conseguiu entender? Você aprendeu? Como é que você entendeu isso aqui? E em algumas coisas, são coisas que me geraram um certo esforço, porque eu poderia muito bem dizer, não, é sua atividade, vai lá e faz. Te vira. Não é muito bem assim que eu acho que a gente deva liderar. Ou ser um gestor, se a pessoa realmente está pedindo um auxílio, uma ajuda. Agora, existem colaboradores e colaboradores. Vamos pensar aqui no mundo mais sadio, de pessoas que realmente precisam de ajuda, do teu apoio ali. Então vai lá e ajuda. Mostra que você não vai ficar ali apenas sentado para administrar as coisas, sendo uma pessoa que está aqui só olhando o ambiente. Não, vai lá, sai da zona de conforto, faz as ações. E algo que não é tão tranquilo para você, você também precisa mexer para atingir o que você quer como principal, que é a tua equipe tendo felicidade corporativa e entregando o melhor resultado possível para o teu cliente, que é a empresa, ou para a tua estrutura, tua gestão. A ideia é essa, entregar o melhor resultado sempre que possível. Não tem muito para onde correr. Então, como gestor, busca também isso. E seja aberto para conversas. Sempre tenha um espaço de tempo disponível para poder falar com as pessoas, porque elas precisam conversar, dialogar, bater um papo, fazer algo. Lógico, sem você ter uma dispersão das atividades, algo sadio, algo positivo. E se você puder até trazer coisas que envolvem felicidade corporativa, é melhor ainda. Faz alguma brincadeira, alguma coisa que isso vai ajudar o ambiente. E sendo sempre aberto para conversas, ajuda. Outro ponto que eu achei interessante é a gente visitar os desafios dos seus liderados. Da seguinte forma, se a pessoa começou agora a trabalhar, ela vai ter os desafios dela. Se a pessoa já está há um certo tempo, ela pode não lembrar quais são os desafios. O que para ela é difícil de fazer? O que para ela vai tornar aquilo, caramba, vai ser um desafio fazer essa atividade.
porque isso vai fazer a pessoa. Aí você busca motivação, você busca energia, você busca, ela vai ter que cooperar com outras pessoas, com outras áreas, como é que vai ser isso? Aí você busca isso para a pessoa, que eu acho que é algo que deixa ela movimentando. Que a gente, como gestor de telecom, existem tarefas que são repetitivas. Todo mês você faz, semanalmente você faz determinadas coisas, mensalmente, quinzenalmente, anualmente. Para não ficar algo robótico, quadrado, busca quais são os desafios. Qual é o teu desafio desse semestre? Qual é o seu desafio desse mês? Qual é o seu desafio desse ano? E aí você busca isso, sempre vai ser algo que você tem que analisar. São os seus resultados? Aqui pode ter uma junção com feedbacks. Você pode ter o que é que você quer melhorar, o que é o teu programa agora. E não deixa aquilo parado. Não deixa a pessoa fez o resultado, tudo bem. Barco que segue, vai. Tenta pensar nessa dinâmica que ajuda. E quando acontecerem erros, saiba dar feedback. E aí, eu já recebi vários quando eu estava trabalhando em determinadas estruturas, e tem pessoas que sabem dar feedback e pessoas que não. E tem aqueles que não dão feedback. Então, se possível, gestor, veja como dar feedback. Existem metodologias para isso, existem modelos para isso, existem formas estruturadas de se fazer e se dar um feedback. Se for necessário, me avisa aí que eu dou uma aula como é que eu faço, ou como você deveria fazer, ou como você pode fazer. Não que eu tenha o livro, a receita melhor do mundo. Não tem, porque pessoas são pessoas. E pessoas não são iguais. Podem ser parecidas, podem ser próximas, mas A sempre vai ser diferente de B, mas que também seja uma letra. Então entenda esse contexto. A gente, como gestor, precisa fazer com que a equipe produza mais, pensando na felicidade corporativa, entregar mais resultados, e a gente pode, por exemplo, promover, ou seja, ajudar isso com esses atos. A gente, como gestor. Ou, se você tiver um gestor, passa aqui para ele que vai ser bom para ele dar uma olhada, dar uma enxergada no que é que ele pode fazer para a equipe. Então, foi isso que a gente viu na aula de hoje, sobre a parte de felicidade corporativa. Que o objetivo foi te passar essas informações para você entender o que é a felicidade corporativa, que é possível obtê-la, que você consegue isso na função de gestor de telecom e que isso melhora sua saúde mental e o seu bem-estar. A ideia é essa, é te deixar bem com a atividade que você faz. E como gestor de telecom, que eu faço essa atividade, eu sei que existem desafios, existem dias difíceis, existem dias ótimos. E a gente, como gestor de telecom, tem que se ajudar. Por isso que eu estou te passando essas informações. Eu acredito que sempre é bom a gente entregar energia positiva. Tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. Aula 093, Felicidade Corporativa. Abraço. Fui. Tomar uma água agora que a garganta tá uma beleza.